No momento em que podem haver questionamentos cada vez maiores sobre a monarquia britânica, quando a gente olha justamente este aspecto, ou seja, de um membro da família real, do filho popular, o primeiro na linha de sucessão, com uma carta nesse tom de pessoalidade, ou seja, de sentimentalismo e de juramento, obviamente ao rei Charles III, que é o pai dele, isso conta e conta muito. Ricardo Sonderman, a gente está vendo aqui essas mensagens da família real e usando, obviamente, as redes sociais, porque isso tem um peso gigantesco para atingir as pessoas. O Marcelo Suano fazia menção há pouco sobre o TikTok, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você é um estudioso, obviamente, de tudo que Churchill fez, e Churchill era simplesmente um craque em comunicação. Era um orador notável, e naquele momento ser um orador notável, porque bastava o rádio para se comunicar e depois a televisão, mas enfim, aquilo já era o suficiente. Quando a gente vê agora a família real, e no caso o príncipe William, olhando para as redes sociais para se comunicar também, isso é, obviamente, um legado que se aprendeu na Inglaterra desde Churchill, que é importante falar com o povo a todo momento, porque o povo aguarda que seu monarca e que, obviamente, que a família real fale com eles? Olha, Churchill especificamente era um gênio nisso. Ele era jornalista, né? Os políticos ingleses não ganhavam salários até depois da Segunda Guerra Mundial. Então, os deputados tinham que ter suas vidas, tinham que ter suas rendas. Churchill era jornalista, era militar, era correspondente, palestrante, escritor. Ele vivia da sua fala, né? E ele, então, foi desenvolvendo isso ao longo do tempo. É interessante também entender que Churchill, quando vai ser o primeiro-ministro, ele não é a preferência de muita gente, não é a preferência do partido dele. E ele também se queixa de que muitos dos seus discursos acabavam não sendo publicados. Por exemplo, o discurso, The Finest Hour, Nosso Melhor Momento, foi publicado em apenas 2 dos 22 jornais londrinos na semana depois de feito o discurso. Depois ele vai ganhando intensidade, vai acabando, foi sendo publicado nos outros. A gente tem que entender que a época de Churchill não tinha o imediatismo que hoje a gente tem. Qualquer palavra dita hoje fora do escopo, ela pode nos levar ao Olimpo ou nos cancelar, né? É importante dizer que na relação de Churchill com a Rainha Elizabeth, Churchill acaba sendo muito amigo do rei George, pai da Rainha Elizabeth. E acabam, então, depois de Churchill ser primeiro-ministro, continuam convivendo. E Churchill, então, vê aquela menina crescendo e, de certa forma, quando ela, então, vai ficando mais adulta, Churchill sempre convivia com a família e conversava com ela. Quando o rei George morre e ela passa a ser a rainha, ele imediatamente deixa de ser aquele mentor, né, sobre uma princesa e passa a ser o súdito da rainha. E faz toda a referência. Só que a rainha, ela obviamente, muito jovem, ela tem em Churchill o primeiro professor do seu longo reinado. A rainha tinha um senso de humor muito interessante, né? Tanto que eu estava vendo um depoimento do Tony Blair, que quando ele foi o primeiro-ministro mais jovem na Inglaterra, foi na primeira audiência, ela olha para ele e diz: você sabe que o meu primeiro-ministro foi Winston Churchill. Tipo dizendo, olha, você tem muito que aprender, né? Então, esse poder de comunicação que Churchill tinha com as palavras, ele vai, de certa forma, passando para a rainha. Como a gente está falando, Churchill começa a vida como jornalista e como correspondente de guerra na África do Sul, cobrindo a guerra dos Boers. Tinha uma história interessante que Churchill não era um bom aluno, especialmente em grego, latim, francês, que era obrigação no colégio. Então, um professor, que era o Mr. Somerset, pega os alunos, entre aspas, os burrinhos, né, os que não se davam bem nas línguas, e coloca numa aula especificamente de inglês. Tipo assim, olha, vocês não vão aprender grego e latim, então melhor vocês aprenderem inglês de uma vez só. E ele começa, então, antes dos outros, né, ter um melhor aperfeiçoamento da língua inglesa. Ele escrevia muito, você entende,
as crianças naquela época iam para internatos e ele ficava, às vezes, meses sem ver a família. A forma dele de se expressar era escrever. E com isso, então, ele foi ganhando a vida. Eu acho que tem uma relação aqui muito interessante entre aquele que era o mentor da rainha e depois passa a ser o súdito, mas mesmo assim passa conhecimento e ajuda a formar essa rainha, pelas quais, como o Marcelo Solano comentou, né, passaram 15 primeiros ministros, 14 presidentes americanos e 7 papas. E isso, obviamente, dá a ela uma cancha impressionante, né? Ela é uma diplomata que foi com o tempo aprendendo, e é interessante que ela também manifestava descontentamento de se encontrar com determinadas pessoas. Ela disse que a pior pessoa com que ela se encontrou na vida foi com Ceausescu, então o ditador da Romênia, e que num determinado momento ela não aceita um convite de ir à Argentina, estar com um convite feito por Perón, porque ela entendia que Perón havia dado refúgio e havia se aproximado dos nazistas, havia dado refúgio aos nazistas e havia dado apoio, né, aos nazistas e preferência aos nazistas. Então ela disse que ela jamais poderia se encontrar com Perón por causa disso. Obviamente, nada contra a Argentina depois de Perón, mas com Perón ela não se reuniu. E com Ceausescu ela tinha que se reunir, mas ela odiou e ela tentou fazer o mais breve possível. O Ricardo, você conta uma história aí sobre essa primeira reunião do então primeiro-ministro Tony Blair, né, muito jovem. Os trabalhistas nunca foram assim monarquistas assim ardorosos, não é da lógica trabalhista, obviamente que há também defesas da monarquia dentro do Partido Trabalhista inglês, mas não é muito da natureza deles, né? Os liberais já são outro capítulo. Agora, imagina só o Tony Blair ouvir da rainha, daquela figura imponente que já tinha décadas no trono, dizer a ele assim: olha, você sabe que meu primeiro-ministro foi Winston Churchill. Eu imagino. Professor Marcelo Solano, me permita colocá-lo na conversa. Foi para tremer as pernas, eu suponho, não é? Mas com certeza, é praticamente dizer, entenda a grandeza que está sendo dada a você. Porque não te comporta, Tony Blair. Sim, não, porque convenhamos, né? O Churchill, e aí nós temos o grande especialista, o Ricardo Sondermann, ele conhece realmente, não é a vida, ele conhece o raciocínio, a maneira de pensar do Churchill. O Churchill, ele é um modelo de reflexão política, ele não é qualquer personalidade. Então você chega e diz assim, entenda o papel que te cabe, sabendo que você é um herdeiro de uma tradição que, no meu caso, começa com o Churchill, que é esse indivíduo que me ensinou, inclusive, política. Não foi apenas o primeiro professor de algumas questões, não. Ensinou a ela política, retórica, porque ensinou como ela deveria se expressar. Não à toa a gente percebe que ela conseguia, nos momentos de se expressar, oscilar aquilo que era o tom pessoal para a formalidade, de uma maneira com fluência e elegância. Tanto que quando as pessoas a criticaram, eu peço por favor que o Ricardo me corrija, quando a criticaram no caso de falar da morte da princesa Diana, as pessoas não entenderam exatamente que ela estava tentando ser formal, porque o papel dela ali era como a chefe de Estado apresentando para a sua sociedade a perda de um ícone. Então ela não poderia entrar em lágrimas. Mas olha que coisa curiosa, que quando a Veridiana leu o recado do príncipe William, fica claro para nós o século XXI e como o William representa isso. São modos de falar totalmente diferentes. O século XXI ele tem uma especificidade. Todo mundo já nasce garantido em algum momento os 15 minutos de fama, razão pela qual você tem uma dificuldade muito grande entre separar a vida privada ou as questões privadas das questões públicas. O que o William faz? Ele começa se apresentando como o herdeiro do trono, mas ele traz o tom pessoal que carrega o século XXI, porque todos nós temos a nossa grandeza pessoal que pode ser colocada exatamente nessas relações afetivas. E ele traz para o lado afetivo. Ele já está se configurando aí para dizer, eu serei um líder no século XXI. Quando chegar a minha vez, eu estou preparado. Ricardo, me permita perguntar um pouco mais, obviamente, essa história envolvendo a Rainha Elizabeth e Churchill, e depois, obviamente, dela e Tony Blair,
nos chama a atenção porque depois de Churchill a gente teve provavelmente um primeiro-ministro, agora 1h29 no horário de Brasília. A gente teve a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Churchill teve a Segunda Guerra Mundial e sim, é um evento gigantesco, inquestionavelmente gigantesco do século XX, e ele liderou a resistência ao nazismo e também a vitória, depois obviamente com a ajuda dos americanos, mas enfim, tudo parte da Inglaterra sobretudo. A própria França recorre à Inglaterra, né? Quando Charles de Gaulle vai à Inglaterra para pedir mais apoio de Churchill, bom, enfim, de Churchill para justamente ter um apoio maior com a França sendo invadida pelos nazistas, pelos alemães nazistas. Mas quando a gente olha depois para a sequência, nós tivemos uma Guerra Fria e foi lá que Margaret Thatcher foi primeira-ministra. Ela teve uma situação econômica gravíssima, foi na verdade quando a Inglaterra se tornou um país do ponto de vista econômico liberal. E ela também teve uma guerra, digamos, não a Guerra Fria, mas uma guerra para chamar de sua, que foi a Guerra das Malvinas. E aí nós estamos falando da invasão de um protetorado inglês ultramarino, que no caso as Ilhas Falklands ou Malvinas. E ela pegou e bancou aquela guerra. Ou seja, quando a gente olha para a grandeza dos dois primeiros ministros, obviamente que alguém pode fazer comparações e não é objetivo aqui. Mas todos os primeiros ministros que vieram depois de Margaret Thatcher, qual deles tem uma sombra maior? Em qual deles a sombra é maior? O Churchill, pelo papel na Segunda Guerra, que moldou o mundo como nós vemos até hoje, apesar de algumas transformações inerentes ao tempo, mas enfim, ou a própria Margaret Thatcher, pelo poder de ser uma mulher que veio, obviamente, das classes mais baixas, uma súdita do reinado, ou seja, que teve, inclusive, digamos, não vou dizer rusgas, mas um momento mais tenso e intenso com a rainha naquelas reuniões, que provavelmente uma alterou a forma que a outra olhava para a Inglaterra. Na sua opinião, os primeiros ministros que sucederam depois a Margaret Thatcher tinham a sombra mais de Churchill ou de Margaret Thatcher? Olha, a pergunta é interessante. Eu acho que o primeiro-ministro que depois desses dois teve um papel mais próximo e transformador foi Tony Blair, justamente pela questão de que foi no governo de Tony Blair que morre a princesa Diana e que tem esse movimento e essa situação de que a rainha não se manifestou, não baixaram a bandeira a meio mastro, ou seja, uma série de coisas. E Tony Blair, Tony Blair era um homem moderno, cuja esposa era antimonarquista, depois deixou de ser, porque compreendeu a rainha, né? Mas ele consegue fazer com que, então, a rainha perceba que os tempos mudaram e que ela precisava agir de forma mais próxima naquele momento de crise. Ela estava sob ataque, ela estava sob pressão e que ela precisava mostrar um lado mais próximo dos ingleses. E foi aí que, então, ela vem para Londres, ela desce do carro, ela vai olhar as flores que estão colocadas. Algumas pessoas dizem coisas para ela, alguns xingamentos, tipo assim, já estava na hora de você ter vindo, e aí alguém chama ela e ela vai lá pegar uma flor e ela diz, você quer que eu coloque essa flor junto com as outras? E aí essa pessoa diz, não, essas flores são para a senhora, madame. Então, e aí ela começa a conversar com as pessoas e faz aquele discurso da bancada, olhando a multidão para baixo, e faz um discurso muito, muito quente, né? A rainha tinha um senso de humor muito interessante. Eu recebi outro dia um vídeo de um policial, que era o chefe da polícia da rainha, né, que acompanhava ela sempre. E ele conta uma história de que eles estavam em Balmoral, que ela adorava ir na Escócia, e saíram para fazer um piquenique, e depois saíram para caminhar, e conversando, apenas os dois. E lá pelas tantas aparecem dois americanos, né, um casal de americanos caminhando, e não reconhecem que ela é a rainha, e começam a conversar com eles, dizendo, não, a gente está caminhando pela Inglaterra, estamos dando volta, já fomos aqui e ali, e aí pergunta para a rainha, a senhora, onde é que a senhora mora? E ela diz, olha, eu moro em Londres, mas eu tenho uma casa de verão aqui atrás do morro. Ah, e há quanto tempo a senhora vem aqui? Ah, quase 80 anos. E eles dizem assim, então a senhora conhece a rainha. E ela ri para eles e diz, não, mas ele, apontando para o policial, né, conhece, já teve várias vezes com a rainha.
Aí o americano não aguenta, abraça o policial dá a câmera dele para a rainha, diz: Ricardo, você pode tirar uma foto da gente. Ô, Ricardo. Aí ele tira a foto, e aí depois eles vão embora, não reconheceram que era a rainha, e ela só diz pro policial, né, membro da guarda, assim: eu queria ser uma mosca para estar depois tira uma foto com ela, não sabem quem ela é, diz: eu queria ser uma mosca para chegar lá, quando eles mostrarem essas fotos para os amigos disseram: mas essa era a rainha. Ricardo, deixa eu lhe falar, olha, viu, Ricardo, você contou a história, a gente tem esse vídeo aqui, vamos reproduzi-lo novamente, nós trouxemos ontem aqui, vamos assistir. Então o Ricardo já deu todo, digamos, o roteiro da história. Mas como é que se chama hoje? Spoiler, né? Spoiler, tá bom, tudo bem. Mas a gente vai assistir agora, o segurança pessoal dela, que eles faziam piqueniques em Balmoral, sempre no verão, e a rainha só saía com um segurança, o que chama atenção por esse aspecto também. Acompanhe. Tive a sorte de passar os últimos 14 anos da minha carreira como agente de proteção da rainha, no cargo de segurança. Uma das minhas histórias favoritas foi quando estávamos em Balmoral. A rainha ia para lá em maio, para Craigle House, e ficava sozinha para passar o final de semana. Ela saía na hora do almoço para um piquenique, e na maioria das vezes era apenas o segurança e a rainha. Em um dos piqueniques no qual eu a acompanhei, foi ótimo. Tivemos uma boa conversa e saímos para um passeio, somente nós dois. Normalmente, nesses piqueniques, não se encontra ninguém, mas 2 turistas vieram até nós. A rainha sempre parava para dizer um oi. Eram 2 americanos fazendo um passeio de férias. Ficou claro, assim que os encontramos, que eles não haviam reconhecido a rainha, o que é tranquilo. O americano disse à rainha de onde eram, para onde iam e onde eles estiveram no Reino Unido. Exatamente como eu imaginei, eles perguntaram à rainha: onde a senhora mora? E ela respondeu: em Londres, mas tem uma casa de férias do outro lado do morro. Ele perguntou: com que frequência vem aqui? Ah, ela disse, desde criança, portanto há mais de 80 anos. Ele ficou intrigado. Se vem aqui há mais de 80 anos, deve ter conhecido a rainha. Num piscar de olhos, ela disse: eu não a conheci, mas o Dick aqui sempre se encontrava com ela. E o cara falou para mim: você conhece como ela é? Como eu já estava com ela há algum tempo, sabia que eu poderia fazer uma graça e respondi: ela é muito birrenta às vezes, mas tem um ótimo senso de humor. Depois disso, o turista se aproximou de mim, colocou o braço em torno do meu ombro e, antes de eu entender o que estava acontecendo, ele entrega a câmera fotográfica à rainha e pergunta: você pode tirar uma foto de nós dois? Depois trocamos de lugar e tirei uma foto deles com a rainha, mas não falamos nada. Nos despedimos e a rainha comentou comigo: queria ser uma mosquinha para vê-lo mostrar essa foto aos amigos nos Estados Unidos. Espero que alguém diga a ele quem eu sou. Viu, vamos lá então. Sua Majestade, a Rainha da Inglaterra, a Rainha do Reino Unido, Elizabeth II, ainda princesa, foi mecânica e foi motorista durante a Segunda Guerra Mundial e já ocupando o trono foi fotógrafo também. Então, temos essa história também a contar, viu, Marcelo Suano? Eu fico imaginando o valor dessa foto. Piotr, eles se faziam... Tinha vezes que o Philip, o marido dela, se vestia de soldado e ficava na linha de soldados ao qual ela passava em revista. E aí tem uma cena que ela passa e ela olha, reconhece ele, né? E não diz nada, né? E passa reto por ele. Ou seja, eles tinham essa coisa de senso de humor tipicamente inglês, né? Para quem gosta de Monty Python e essas coisas todas, se diverte. Genial. Não, mas é interessante e ela pegar e tirar a fotografia. Foi lá e clicou a fotografia. Agora, o que é mais interessante ainda é que sejam turistas americanos. Isso conta muito da história do planeta, viu? Hein, professor? Olha, eu vou fazer um comentário, eu tenho certeza que o Ricardo vai concordar comigo. O humor inglês, ele consegue ser grandioso porque ele joga o humor sobre si mesmo. E alguns povos têm essa característica por percursos históricos diferentes. É muito parecido com o humor judaico. O judeu, ele também faz humor sobre si mesmo. No caso do judeu, tem uma grandeza que é espetacular. É um povo que sofreu ao longo da sua história e nunca admitiu que uma pessoa desdenhasse da outra. Por isso, o judeu, quando fazia humor, fazia sobre si próprio.
Era interessante, até mesmo pela grandeza do povo judeu, entender que não se deve desdenhar do outro. O inglês tem por outras razões, mas tem a mesma característica de fazer humor sobre si mesmo, talvez pela grandeza que eles saibam, que sempre incorporaram em si, mas não achar necessário, pela elegância, desdenhar do outro, mas são modos semelhantes de fazer humor, e isso é espetacular. Isso é típico do britânico, mas também como é típico do judeu. E isso sempre nós vamos reverenciar essa maneira de fazer humor. É espetacular.